Olá, eu sou o Davi, sou pastor da Igreja Batista da Reforma, em Valinhos, interior de São Paulo, e esse é o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Eu quero ler um texto bíblico que está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça é uma das qualidades de Deus mais belas, mais impressionantes e que mais tocam o coração dos cristãos e das pessoas em geral desde muito tempo. Graça significa o amor que Deus tem por pessoas que não merecem ser amadas. Pelo contrário, por pessoas que, se formos pensar bem, merecem ser odiadas. Falando de outra forma, a graça é quando Deus abençoa uma pessoa que merece ser amaldiçoada e não abençoada. Graça é Deus ser favorável, Deus estar aberto, Deus se aproximar de pessoas que vivem praticando pecados e não são dignas dessa aproximação de Deus. Eu quero exemplificar a graça com uma história hipotética. Eu quero que você perceba como é forte a graça de Deus. Imagine que você seja empregado de uma empresa e você falte o mês inteiro, sem nenhuma justificativa. Você faltou o mês inteiro, sendo que você poderia ter ido trabalhar, você não estava doente, você não tinha um problema familiar, você faltou o mês inteiro de propósito, sem justificativa. E mesmo assim, o seu chefe paga o seu salário, como se você tivesse trabalhado o mês inteiro. Isso é graça. Agora imagine, continuando aqui o nosso pensamento. Além de não trabalhar durante os 30 dias, você ainda pratica atos de violência contra a empresa, vandalismo. Você vai lá e quebra janelas com pedras, joga bombas, você faz vandalismo. E mesmo assim, o seu chefe paga o seu salário. Isso é graça. E imagine que, mesmo sem trabalhar, mesmo sendo autor de vandalismo, seu chefe ainda dá um salário para você que é um salário daqueles, um salário alto. Salário, nossa, de tirar o fôlego. Isso é graça. A graça é escandalosa, né? Se você fosse um empresário, será que você faria essas coisas? Pagar o salário para quem não foi trabalhar o mês inteiro, ainda faz vandalismo e dá um salário alto, gordo. Você faria isso se você fosse um empresário? Eu aposto que não. A graça, no entanto, significa que Deus faz isso com a gente. É como se Deus fosse o patrão dessa história e nós fôssemos os empregados. Assim como nós não trabalhamos o mês inteiro, o empregado da história não trabalha o mês inteiro, nós não fazemos o que nós temos que fazer. Essa que é a verdade. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, adorar a Deus de todo o nosso coração, nos conservarmos puros, obedecer a todos os mandamentos dele. E nenhum de nós faz isso. Então nós somos como esse funcionário que não foi trabalhar, porque nós não fazemos o que nós deveríamos fazer, o que Deus exige de nós. Não conseguimos fazer. E da mesma forma, assim como o trabalhador empregado na nossa história, além de não trabalhar, fez o vandalismo, agiu contra o seu empregador, nós também, sem a conversão a Cristo, e mesmo depois da conversão, por causa de nossas fraquezas,
Nós também praticamos coisas que não deveríamos praticar. Nós pecamos, afrontamos a Deus. Então, nós tanto não fazemos o que deveríamos fazer, quanto fazemos o que não deveríamos fazer. Essa é a realidade sobre todos nós. Nenhum de nós aqui pode chegar e dizer que faz tudo aquilo que Deus ordena. Ninguém faz. Nenhum de nós pode chegar aqui e falar que nunca peca contra Deus. Ninguém. Então, na prática, nós não somos muito diferentes do empregado dessa história que eu contei. Não fazemos o que deveríamos fazer, o bem. E fazemos aquilo que não deveríamos fazer, o pecado. E Deus, mesmo assim, nos ama, mesmo assim, nos salva, nos concede o perdão dos nossos pecados, quando nós nos convertemos a Cristo com todo o nosso coração. Isso é graça. A graça de Deus é muito diferente da religião humana inventada por seres humanos. Porque o que a religião humana diz? Obedeça aos mandamentos de Deus, e então Deus vai amar você e abençoar você. Se você obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, for fiel, Deus vai abençoar você, vai amar você. A graça diz assim: Deus ama você. Deus abençoa você. Por isso, obedeça aos seus mandamentos e seja fiel a Ele. A graça inverte a ordem. A ordem da religião é: obedeça para ser amado. A lógica da graça é: você é amado. Portanto, obedeça. Primeiro Deus me ama, então Ele me transforma. Isso é uma coisa incrível. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa que muda a nossa perspectiva de enxergar a vida. E eu quero falar para você, explorar isso, falar para você os 4 efeitos da graça de Deus na nossa vida. Primeiro efeito da graça de Deus é a segurança. O que isso quer dizer? Eu sei que Deus me ama. Ponto final. Ele me ama. Ele me salva por meio de Jesus Cristo. E ponto final. É claro, eu vou procurar fazer o que é correto. Eu vou procurar obedecer os mandamentos de Deus. Mas a salvação não depende dos meus esforços. A salvação depende da graça de Deus que me alcança por meio da minha fé em Jesus Cristo. A salvação não é uma coisa que eu conquisto, é uma coisa que eu recebo. Não é um salário depois de um árduo trabalho, mas é um presente que generosamente Deus nos dá. Então, a graça traz um efeito de segurança. Eu sei que eu estou seguro em Deus, em Jesus Cristo, porque o meu relacionamento com Deus não se baseia no meu desempenho, em quão bom eu possa ser, em quão obediente eu possa ser. O meu relacionamento com Deus se baseia na graça. Ele me ama. Isso é fantástico, irmãos. Isso é radical, isso é diferente, mas é isso que a Bíblia ensina. Vocês são salvos pela graça. É a graça de Deus que me dá segurança. Por isso que os cristãos têm certeza da salvação. Não é porque eles têm arrogância, que eles falam assim: não, eu tenho certeza da salvação porque eu sou um cara muito bom. Não, eles têm certeza da salvação porque a salvação é pela graça. Deus me ama sem eu merecer. É graça. Outro efeito da graça na vida é a misericórdia. Quando nós aprendemos que Deus nos ama e nos acolhe, mesmo sem a gente merecer, a gente começa a olhar para as outras pessoas de forma diferente. A gente começa a olhar para as pessoas e ter misericórdia delas. Quando você entende a graça, você não fica julgando as pessoas. Você não fica criticando as pessoas, apontando o dedo. Quando você entende a graça, olha, Deus me ama, apesar dos meus pecados. Deus me ama. Então isso capacita você a olhar para o seu próximo e a amá-lo, apesar dos pecados dele. A graça nos ensina a ter misericórdia das pessoas. A graça nos faz ter um olhar de amor com as pessoas. Então, mais um efeito da graça de Deus, a humildade. Porque veja, a graça de Deus, ela diz assim:
Deus salva você como um presente e não como um salário que você tem após trabalhar. Isso nos faz humildes. Diante de Deus, não há lugar para as pessoas se vangloriarem. Não tem como alguém chegar diante de Deus e falar assim: meu Deus, eu conquistei a salvação pelos meus esforços. Não. A graça de Deus nos faz humildes, porque tudo que nós temos é porque Deus nos deu. Todo bem espiritual que você receba é um presente da graça de Deus. Não é que você conquistou com o suor do seu trabalho, não, é um presente da graça. Então a graça de Deus tem esse efeito de nos fazer humildes. Por fim, a graça de Deus tem um efeito de nos trazer transformação. A graça de Deus nos transforma. Quando algumas pessoas podem pensar assim: nossa, Davi, você fala assim sobre a graça, as pessoas podem ouvir isso e pensar assim: ah, não vou obedecer os mandamentos então. Por que eu vou obedecer os mandamentos? Deus me ama mesmo. Deus me salva apesar dos meus pecados. Né? Meu relacionamento com Deus é seguro. Então por que eu vou obedecer a Deus se é pela graça? A pessoa que diz isso nunca entendeu a graça de verdade. Nunca recebeu a graça com sinceridade dentro do seu coração. Porque quando você percebe o tamanho inimaginável do amor de Deus por você, um amor que nem todos os computadores do mundo são capazes de dar um número para ele. Um amor que nem todo o universo, em toda a sua extensão e grandeza, é capaz de representar. Um amor que nenhuma obra de arte, nenhuma poesia pode ser capaz de descrever. Um amor que é mais impetuoso e mais forte do que as maiores ondas do mar. Um amor que é mais firme, mais sólido do que a rocha mais dura que existe no mundo. Um amor que, se nós juntássemos todos os cientistas, as mentes mais brilhantes do mundo, não seriam capazes de entender. Esse é o amor de Deus por mim e por você. E esse amor não é porque a gente é bonitinho, porque a gente é top. Não, esse amor é mesmo a gente sendo pecador. Quando você entende isso e acredita nisso, de todo o seu coração, isso transforma a sua vida. Isso muda, você entendendo, você recebendo esse amor de Deus. Não existe outra resposta que você consiga dar para Deus senão amá-lo também. Quando você se percebe, olha, Deus me ama desse jeito. Deus conquista o seu coração, Deus cativa você. Você passa a amá-lo também. Por isso que a graça, quando você a entende, ela não vai fazer você viver em pecado. A graça, quando você a entende e a recebe, ela faz você viver uma vida transformada. Uma vida para agradar a Deus, para obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a graça de Deus. Esse amor de Deus por quem não merece o amor de Deus. E esses são os 4 efeitos da graça de Deus na vida de alguém: segurança, misericórdia, humildade e transformação. Que a graça de Deus encha o seu coração de muita alegria. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.